Não, ele não vai treinar assim não. Não vai treinar assim não. Olha só, tu vai arrumar um short pra treinar. Tu vai arrumar um short, Pantera Negra. Tu vai arrumar um short pra treinar. Tudo bem que você tava fazendo trabalho no trem. Mas assim não, porra. Vai arrumar um short. Bora. Pô, todo apertadinho, porra. Tem vergonha na cara não? Treinar aqui, porra, todo arrochado, porra. Todo arrochado. Thiago, qual é o nome do nosso goleiro da manhã? É o famoso Pantera Negra. Né? Uhum. Hein? E o nosso goleiro da manhã, qual é o apelido? Qual é o nome dele que tu botou? Aí. É o nome dele? É daquele que dança da Bahia? Caraca, eu acho que é o Catiabu? Eu acho que é o Catiabu, né? Carlos, me fala sobre isso, Carlos. Catiabu. Né? Catiabu, nunca vi Catiabu, mané. Caraca, é o bonde. Hoje tem goleiro pra caramba, mané. Aqui. Ó o usuário, usuário que tem medo de mulher. Olha lá, do TikTok. Aí o primeiro entendeu? foi chutando travessão, sobrando o cara no meio da área. Bora, vamos lá, vamos trabalhar? Não, travessão